Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. É o nosso 11º encontro. Estamos no terceiro tratado. Mostra como a alma deve se comportar com Deus, dizendo: sou cega, surda e muda, isto é, o silêncio profundo diante de Deus. Destacando a importância da mansidão. Capítulo 1º, 11º encontro. E outro capítulo, isto é, o antecedente, falamos que devemos recolher os sentidos externos do corpo e abrir os sentidos internos da alma. Assim como conhecemos as coisas materiais pelos sentidos externos, conhecemos as coisas do alto, as espirituais, pelos sentidos internos. É uma volta para si mesmo, para se encontrar no mais profundo de si mesmo, e ao encontrar o mais profundo de si mesmo, se abrir a Deus. Nesse diálogo profundo, nessa subida para Deus. Sabemos que no mundo material, para se conhecer as coisas, são precisos 2 elementos: a luz e olhos. Nossos olhos, sem luz, não enxergam. E, por outro lado, por mais luz que tenhamos, se formos cegos, nada vemos. Nas coisas espirituais acontece o mesmo. Para conhecê-las, é necessário que a razão natural, que está impressa em nossa alma, receba a luz de Deus, que se trata de uma luz divina, que ilumina o mais profundo da vida do ser humano. A fé é luz. E aceitando-a, isto é, aceitando a fé, reverentemente, podemos ver as coisas espirituais. A fé nos predispõe para as coisas de Deus, nos abre as coisas de Deus, para as quais estamos inclinados. Há uma razão interna do ser humano de buscar um sentido profundo deste encontro, deste diálogo com Deus. Pois sempre desejamos aquilo que é melhor. Aqueles que se exercitam pensando nas coisas de Deus. A vida espiritual é um exercício de aprendizado. É um exercício de discipulado. É uma disposição para essa abertura para Deus. É Deus que realiza a sua obra. Por isso, a nossa disposição e abertura é que vai dar sentido àquilo que nós vamos nos tornar. Porque é a graça de Deus que vai trabalhar em nós. Então, aqueles que se exercitam pensando nas coisas de Deus, se fortalecem na fé. E com essa luz, esse dom divino, essa realidade, esse encontro que nos ilumina mais profundo de nós mesmos, encontram muitas verdades na meditação, nas Escrituras, bem como nas criaturas e nas obras dos homens. Olhando a natureza, nos diz São Paulo na Carta aos Romanos, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Outros não conseguem ir por esse caminho. Sentem que o entendimento fica confuso diante de muitos pensamentos e não possuem forças para meditar. É uma grande tentação entre a vontade de conhecer o mais profundo da realidade divina dentro de nós e, ao mesmo tempo, a realidade, o impedimento que a própria realidade vai se impondo a nós. Porque os nossos pensamentos querem nos tirar da concentração daquilo que nós queremos buscar, meditar. Essas pessoas sofrem muito com isso, mas podem chegar à intimidade com Deus
se forem cegos, surdos, mudos e mansos. Porque na oração quem fala é Deus, não somos nós. Nós escutamos. É Deus que é o agente que nos concede a graça necessária para nos predispormos à oração. Por mais que eu queira me esforçar, eu tenho que descobrir uma atitude diante de Deus que ele então chama de estar cego. Isto é, não se deixar ser ofuscado por outras luzes, estar surdo, estar totalmente à disposição de Deus, os barulhos que nos impedem, mudos, nos calar e manso, na atitude de profunda humildade. Digo cego como Moisés, que, para falar melhor com Deus, se meteu nas trevas no alto do monte, que está a expressão que Deus se esconde em densas nuvens, que era a expressão da grande mística de Dionísio Areopagita, como também Gregório de Nissa, os grandes místicos que refletiam sobre essa mística, né, de subir ao alto do monte, onde Deus se esconde em densas nuvens. Ali, sem ver a Deus, conseguiu conversar com ele. Moisés, a experiência da intimidade com Deus no Monte Sinai. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me fascinam. Uma citação do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 5. Ocorre algumas vezes que alguém quer conhecer e meditar muito em alguma graça de Deus e acha perdido, confuso, sem nada entender. Há um grande desafio para rompermos com todas essas barreiras, criadas pelo nosso próprio egoísmo, criado pelas nossas mentiras e fantasias que criamos de nós mesmos, que muitas vezes não queremos nos deparar com a própria realidade daquilo que somos diante de Deus. Então, é um desafio isso. Deus prefere que o amemos e não quer que sejamos curiosos. Basta amar, uma disposição para o amor, uma abertura para o amor. É sempre a graça que vai nos transformar, não somos nós. Não se trata de ser cegos para não conhecer, mas cegos para conseguir conhecer mais e melhor. Colocam-se antolhos nos cavalos para verem melhor, não para cegá-los. Então, essa concentração. Às vezes nós nos distraímos muito nas orações, porque perdemos essa disciplina da concentração e do objetivo daquilo que estamos fazendo. Feliz quem carece de visão, para que Deus seja os seus olhos. São os olhos divinos que conduzem a nossa vida. Feliz quem não tem pés, para que Deus ande por ele. É Deus aquele que nos carrega em seus braços. É Deus que nos faz, através desse encontro pessoal com ele, que nos levanta, nos faz caminhar. Mas é ele que está nos sustentando. Feliz quem não tem pés, para que Deus ande por ele. Assim está no livro de Jó. Eu fui olhos para o cego e pés para o coxo. Jó, capítulo 29, versículo 15. Deus falando às pessoas, deixar-se ser conduzido a Deus. Deixar que ele conduza a nossa vida. Não ser nenhum impedimento, empecilho. Está totalmente entregue e aberto à ação divina. E diz o Senhor em Isaías, aos cegos farei seguir um caminho desconhecido. É ele que caminha, conduzindo as mãos, nos conduzindo pelas mãos, por atalhos desconhecidos,
porque o projeto não é meu, o projeto é divino, ele que sabe onde devemos seguir. Eu os encaminharei, mudarei diante deles a escuridão em luz. Isaías capítulo 42, versículo 16. Este caminho é muito obscuro para os principiantes, mas se eles se fazem cegos, consentir em deixar ser conduzido por Deus na sua luz, Deus os guiará. Assim fez o Senhor com São Paulo, o qual, estando cego, subiu até o terceiro céu para contemplar a Deus. Esta elevação da alma a Deus, essa elevação. Essa realidade, depois, os grandes místicos, Pseu-Dionísio e Areopagita, vai falar da teologia negativa, onde, ao negar tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, nós nos aproximamos da realidade daquilo que Deus é. O conhecimento de Deus se faz no total silêncio, até entrar nessas densas nuvens. Estava cego espiritualmente, pois diz que não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Porém, justamente neste momento, viu a Deus. Tudo é graça. Sem Ele, nada podemos, nem mesmo conhecemos a profundidade de Deus. É a entrega que é fundamental. Capítulo 2. De como não podemos conhecer a Deus em si mesmo enquanto estamos vivos. Quem sobe ao cume da contemplação, que faz referência a essa teologia negativa de subida, padece mais do que atua, porque é uma pessoa que recebe totalmente essa graça. Ele sofre a ação da graça divina. É movido mais do que se move. A realidade divina move a pessoa, não ela. Ela vai sendo conduzida. Não lhe é proveitoso o conhecimento natural, porque por mais que eu acho que eu conheço alguma coisa, eu sempre vou me deparar com a minha própria ignorância. Não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que eu encontro quando eu me disponho para Deus. Pois a autocontemplação diz respeito às coisas de Deus, e não se pode chegar aí pelos sentidos externos, nem pelos sentidos da alma unida ao corpo. Porque a questão da alma, a psique, aí vem a psicologia, ela trata dos conflitos psicobiológicos, da adaptação do ser humano à sua realidade social, à sua realidade espacial, no caso ali, ao seu contexto social, que muitas vezes ele tem que defrontar com questões de traumas, conflitos interiores. Não. Deus é puro espírito, então é uma dimensão espiritual. Deus age no espírito humano para conduzir o corpo e a alma a esta perfeição. Deus é puro espírito e não pode ser conhecido por quem ainda está vivo, alguém ainda age pelo instinto, alguém ainda que se deixa ser conduzido por esse instinto vital, que muitas vezes nos coloca para baixo, não nos eleva. O que nos eleva é o espírito, e se nós consentirmos, o nosso corpo e alma também se eleva junto com o espírito, mas tem que ter toda uma disposição à graça. A alma, unida à carne, não pode contemplar com a mesma liberdade da alma que já está separada do corpo. Elias subiu ao monte, que é a contemplação. Nós estamos falando de meditação, não, estamos fazendo em contemplação. A palavra contemplação, no grego, teoria, é a nossa capacidade de estarmos sempre na busca de fazer um olhar que parte da nossa dimensão espiritual, não da nossa dimensão psicobiológica. E cobriu o seu rosto com o manto para não ver a Deus. Bem sabia o profeta que com os olhos do corpo não podia ver o Senhor, senão ele morreria. Mas quis se fazer cego, cobrindo seus olhos com o manto para mostrar que o conhecimento e luz que tinha só podia alcançar o manto que é a humanidade santíssima de Cristo. Que não se pode ver
a divindade na humanidade de Cristo, senão pela fé. E foi cego que Elias conseguiu conversar com o Senhor. E passa naquela brisa suave. Essa realidade da brisa suave é uma questão que a gente deveria meditar muito e contemplar. Deus, quando age na vida das pessoas, as pessoas são como essas brisas. Elas tocam as coisas, tocam as plantas, tocam as folhas, sem feri-las. É uma brisa, é um sopro suave. Assim é a ação do Espírito em nós. Ele não age para agredir, ele age para tocar. Deus quer nos tocar. Com o pecado original, nossa capacidade de conhecer a Deus ficou muito prejudicada. Quando nossos primeiros pais pecaram, abriram-se os olhos e perderam aquela cegueira que lhes permitia conversar intimamente com Deus. Aconteceu a nós. Desde então, de ficarmos ocupados tentando entender as coisas da terra, e isso é péssimo. Todo conhecimento é falho. Todo conhecimento é parcial. Todo conhecimento não se consegue ver a totalidade, mas um lado desta totalidade. Péssimo não porque isso seja mal em si, não é mal, mas porque muitas vezes nos tira da oração e da contemplação, nos faz então divagar, isto é, sermos capazes de ir para vários lugares e não concentrar naquilo que nós devemos fazer, na nossa contemplação, na nossa meditação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.